Então, a gente vai abrir aqui esse diálogo entre o Ailton, que é nosso grande orientador, condutor do Selvagem, guia dessa nave que abriga e abarca todos nós. Então, eu vou deixar a palavra com vocês, vou me ausentar. E boa conversa, bem-vindos, bom dia. Muito feliz, muita honra de a gente estar encerrando esse ciclo de 2020 com a presença, mesmo que virtual, de vocês dois, que são mestres, mensageiros, amigos e pessoas maravilhosas. Boa conversa. Bom dia, Ana. Que bom. E sua perspectiva desse encontro virtual, ele é um enunciado de um tempo também que nos remeteu a mudanças, desde o encontro presencial que nós tivemos no Jardim Botânico, que foi a oportunidade de estar, né, pessoalmente com o Jeremy, com o Moisés Achanica, com o nosso querido Luiz Lana, com uma constelação de pessoas, Carlos Papá, Cristina Taquá, essas pessoas maravilhosas todas, Iban, né? Todos esses nossos parentes que se reuniram ali em torno dessa série de estudos que nos aproximou do Jeremy, que nos permitiu conhecer essa maravilhosa pesquisa dele, que resultou numa obra que é fundamental para os trabalhos que a gente vem realizando nesses tempos de pandemia também. Ele iluminou muito esse período, esse túnel do tempo, nos aproximou muito de pessoas que a gente nem imaginava que tivessem interesse por uma observação sobre a vida, num sentido que nos tirasse desse medo, dessa paura, né, de um mundo em erosão. Porque quando nós entendemos que o DNA da vida, ele nos transforma, nos tira desse lugar aparentemente estabilizado, né, do corpo, né, do casulo, como diz o Emanuele. Quando a gente sai do casulo, a gente percebe que nós somos vida. Vida em tudo. Vida passando a partir de nós, através de nós, em outras perspectivas também. E quando o Jeremy trouxe o DNA e a serpente cósmica, ele nos provocou a um contato com um pensamento que é o pensamento dos pajé, o pensamento dos xamãs que viveram a sua experiência continuada dentro da floresta, aprendendo com as plantas, aprendendo com outros seres não humanos, essa transcendência, essa possibilidade de nós nos associar com uma cosmovisão alegre, uma cosmovisão celebradora da vida, no entendimento de que a vida é a Terra mesmo, esse planeta maravilhoso. Ele é a vida. Ele é uma manifestação da vida. E nós, o nosso corpo, são células, né? Células micropartículas da vida desse organismo que é Gaia. Então, nós conseguimos fazer essa experiência de relacionar o respirar, inspirar, o coração bater, o pulmão funcionar, com o funcionamento da biosfera, com o funcionamento desse organismo fantástico, maravilhoso que é a Terra, e conseguimos também atinar com a ideia da vida em transformação o tempo inteiro. E eu fico muito feliz de ter o Jeremy, de ter outros colegas como o Emanuele, que eu já mencionei, né, o Antônio Nobre, toda essa constelação de pessoas maravilhosas que foram o nosso querido Fábio Scarano, toda essa turma que foi chegando
e que foi revelando para nós a ciência. Aquela ciência que ficava guardada no armário, né, numa vitrine bonitinha, as pessoas passam perto no corredor, acham bonito, mas não tocam, porque a ciência é uma coisa muito blindada para o senso comum. Quando Jeremy traz o DNA e a serpente cósmica, ele provoca um estilhaço nessa visão exclusiva da ciência e mostra para a gente que em todas as culturas, sempre, no mundo inteiro, a serpente, o DNA, a escadinha, nós e o céu e a terra, esse suspender o céu, cantar, dançar, se constitui numa mesma poética da existência e que não tem uma ciência proibida. A ciência não é proibida, assim como a árvore não é proibida, aquela ideia da árvore da vida, a árvore da vida ela é liberada para o conhecimento, para a experiência do conhecimento que acende uma disposição amorosa com relação à vida e com relação a todos os seres. Essa experiência do humano podendo se celebrar como vida, ela é maravilhosa. A gente sabe que nessa época do ano tem muita gente que quer celebrar algum sentido de vida, querem celebrar, por exemplo, o Natal, né? Eu até falei com o Jeremy que hoje eu não ia usar aquela minha bandana que inspira uma certa disposição ninja, mas que hoje eu ia usar esses quenê, essas marcas que lembram muito aquelas maravilhosas visões do portal da ayahuasca quando você começa a sua meditação. Para a gente ter um encontro celebrativo também, porque a gente sabe que muita gente anseia, nesse final de ano que foi muito difícil, celebrar alguma coisa, celebrar a vida. Essa celebração da vida é o que nós estamos fazendo aqui juntos, com o entendimento de que o saber dos nossos pajé, o que as plantas mestres ensinam, o que o cientista no laboratório até inclui, são todos saberes que se interrelacionam. Eu fico super à vontade de conversar com um cientista que tem essa disposição amorosa para celebrar a vida, não como uma exclusividade, né, de algum clube secreto, mas como uma alegria de conhecer a floresta, de sentir a vida. E bom dia, Jeremy. Que maravilha a gente estar se encontrando nesse portal também, que muita gente celebra, que é o dia 21 de dezembro, onde muitas pessoas acreditam que nós estamos passando por uma importante mudança em que a Terra, né, se harmoniza com mudanças que estão nas estrelas, que estão no cosmos, e que nos alinha perfeitamente com o sentido da serpente cósmica. Que bom que você pôde estar com a gente agora de manhã. Bom dia. Buen día, Elton. Sí, es un gran gusto de verte y también de escucharte hoy día con tu bandera de ninja, tu cabeza llena de luz cósmica y de entendimiento y de una predisposición amorosa a la vida biosférica, celular y incluyendo a los humanos, por supuesto. Y es cierto que ha sido un año de transformación fuerte, de dificultades para muchos humanos. Me parece que para los no humanos la vida ha sido de repente un poco más fácil en 2020, pero esto podría, yo hablo a nivel planetario, ¿no? Yo sé que en la Amazonía sigue habiendo problemas a este nivel, pero creo que con la parada del mundo industrial a través del virus, entonces eso ha tenido también repercusiones, digamos, positivas para las otras especies en algunos lugares, así que es bien complejo. Es difícil de poder decirlo, pero porque ha habido tantos sufrimientos, pero el año ha sido
muy interesante. A pesar de eso, hemos visto cosas, entendido cosas que no pensábamos entender. Y yo creo que una de las cosas interesantes que el virus ha introducido era de obligar a todo el mundo de pensar un poco a la biología, a la biosfera, de dónde viene el virus, qué es un virus, cómo tratar con él, porque y ahí también justamente para mí esto ha sido directamente una posibilidad de abrir un diálogo con el saber de los pueblos amazónicos, que conozco un poco. Yo diría de los pueblos indígenas del mundo entero. La cosa es que solamente conozco un poco a amazónicos, así que para mí la referencia es el pensamiento indígena amazónico. Y es cuando tenemos un enemigo invisible, ¿cómo tratar con él? Hay en la naturaleza serpientes que pueden matarte, hay cosas invisibles que pueden matarte. La naturaleza no es solamente recursos naturales o algo como una madre que nos está nutriendo, es una gran asamblea que tiene también seres como nosotros, de la misma familia de la vida biosférica, pero que pueden matarnos. Y tenemos que aprender a dialogar, a tratar con esto. Y a mi manera de entender lo que es el chamanismo, bueno, es una palabra así, pero digamos, al centro de este saber indígena hay la noción de poder con la conciencia humana entender el punto de vista de las otras especies y tratar de ver las cosas de su punto de vista. Y esto es un diálogo. Y hasta la fecha, bueno, la ciencia es muy fuerte para decir, ahí este virus tiene, no es ADN, es ARN, entonces no es dos serpientes enroscadas, solamente una, pero es la misma información genética que nosotros. Entonces sí, el virus es totalmente biosférico, pero es más pequeño que una célula. Y yo diría incluso la ciencia hasta la fecha no ha realmente entendido bien lo que es un virus, porque al principio, año 1900, ellos habían hecho un filtro para parar las células más pequeñas, pero después pues, han visto que había cosas más pequeños que células que pasaban y que podían dar enfermedad y no sabían lo que era, no tenían los microscopios electrónicos en este tiempo y han llamado a estas partículas tan pequeñas que no se podían ver virus. Y virus en latín significa veneno. Entonces, la manera científica de entender el virus es que era mucho más pequeño que la más pequeña de las células, no podía ser vivo, era solamente una sustancia, como un metal, pues, ¿no? Una molécula inerta que no hace nada, pero bueno, hay sustancias inertas que si comes te matan. Y no es que es vivo, es solamente que es una sustancia que el plomo, o hay venenos de así, no tiene vida, pero sí te puede matar. Y al principio la ciencia ha pensado que los virus, que todavía no había visto, eran solamente como pequeños objetos, no vivos. Y hasta la fecha, los científicos han peleado entre sí si el virus está en el mundo de la vida o no. Y todavía no hay consenso. Entonces, yo diría, la visión materialista científica ha logrado finalmente, con los microscopios electrónicos, los años 30, 40, a detectar que había cosas más pequeñas todavía que células, pero que eran moléculas y son virus. Entonces han podido comprobar la existencia de material
pero sin entender que no es solamente materia, que es también algo que tiene como vida, conciencia, intención, que es parte del conjunto y que tenemos que tratarlo. Bueno, si tú tienes un enemigo inteligente, tú ganas a saber que tu enemigo es inteligente. Y por el momento la ciencia está mirando todavía al virus como si era esta cosa un poco solamente, bueno, una cosa, ¿no? Y yo diría que abrir un diálogo con el saber indígena sobre cómo tratar con entidades que son vivas, inteligentes, peligrosas e invisibles. Y yo pienso que un diálogo sobre esto podría ser interesante hasta productivo. ¿Cuál es tu opinión? Minha opinião é de maravilhamento entender que esses saberes se comunicam, mesmo que com décadas de distância entre uma observação e outra. O saber de quem vive há séculos observando dentro da floresta e aprendendo com seus centros, né, dentro da floresta, são capazes de chegar a conclusões bem próximas. No livro A Queda do Céu, o Copenau Yanomami ele fala do chapiri, ou chapiri. Não é visível, o chapiri ele não é visível a olho nu. Ele também exige um sofisticado aparelho que esse conhecedor da floresta consegue se utilizar dele para ver onde está a presença invisível também dessa entidade ou dessa matéria que eles sabem também que existe e que pode ser um perigo, dependendo do tipo de relação que se estabelece entre os corpos, né? No caso, entre esse corpo humano e aqueles outros corpos que estão vivos. Para além da ecologia que é determinada para o corpo humano, ele está ativo também num outro campo, ele está ativo no cosmos. Ele não fica só limitado por exemplo, a um ambiente tropical. Aquela ideia de que o ambiente tropical propicia o tipo de formação de surgimento de algum tipo de vírus, né? Esse não vida, essa quase vivo, que pode ser mortal. E o universo de seres que podem nos causar dano, ele é incontável. Ele é tanto quanto a gente pode imaginar a complexidade da vida. Ele também corresponde à complexidade de contatos que pode virar contágio. Então, assim, a ideia do contato e o contágio. Seria interessante observar como que esses saberes da floresta, que são constituídos ao longo, que eu insisto de dizer, de séculos, décadas, séculos, né? Porque é um saber transmitido continuadamente, testado, experimentado, assim como as práticas do laboratório implica teste, experiência, observação. Esses trabalhos dentro do conhecimento sobre o poder das plantas de curar, ele vai estar sempre associado a um outro conhecimento que não é só o uso da planta. Conversando com uma mulher indígena semana passada, ela é do povo Kaiowá Guarani, ela disse
minha mãe nos protegeu contra o Covid usando as nossas medicinas, usando a nossa medicina aqui, porque nós não temos hospital, nós não temos nenhum desse aparato lá de fora. A gente não ficou esperando uma vacina, a gente se defendeu com o que a gente sabe, com o nosso saber. E eu entendi que ela estava com o maracá e estava também pronunciando palavras que são sagradas. O maracá e as palavras, junto com o uso das plantas, criam um efeito que não é só a planta. Promove um tipo de mudança que não é só a palavra, tem um conjunto de elementos que são convocados, o maracá, o canto, a medicina que está na planta, porque é claro que aquela planta tem um princípio ativo. Quando a gente toma, por exemplo, a ayahuasca, a experiência que a gente tem, ela não é exclusivamente por ingerir aquela bebida, ela é também pela nossa subjetividade, pela disposição amorosa que a gente está entrando em contato com aquele saber, que nós vamos poder ser admitido como aluno, né? Quando a gente fala uma planta mestre, é porque a gente tem que aceitar ela como mestre, porque senão também ela não vai te tratar como um aprendiz, né? A disposição que essa mulher me contou da sua família de enfrentar o risco de um contágio somente protegido pelas plantas e pelo maracá e os cantos, me parece que é um conhecimento, necessidade de negociar a nossa experiência da vida com outros seres vivos e não vivos também, no sentido de entender a vida como essa sutil distinção entre o vírus e o veneno, né? Veneno-vírus. Então, o veneno está em tudo também, assim como a possibilidade desse vírus. Uma vida que negocia com os outros seres, da água, do fogo, da terra, do ar, a sua presença nesse concerto de seres vivos no planeta, no mundo, ela é uma negociação de todo dia. Não é só quando a gente adoece. Você não espera alguém ficar doente para você fazer uma negociação, entrar em tratativas com aquilo que pode te matar. Eu achei você usar o termo bem claro, que é algo que pode te matar. É isso. Uma serpente é o mais percebido como perigo quando alguém está andando na floresta, porque as pessoas não conhecem os outros perigos, porque senão eles iam saber que a serpente não tem nenhuma exclusividade no perigo de matar. Ela não é a única que mata, né? Você está na floresta andando, mesmo no deserto, você está andando num território onde muitos outros seres habitam, e é preciso trocar com eles algum tipo de entendimento para que a gente possa não ser morto. Exatamente. É a experiência que muita gente viveu esse ano e que deixou muita gente em estado assim, de choque, porque eu acho que muitas pessoas foram obrigadas a entender que a possibilidade de morrer, a possibilidade de algo te matar, que não é só um conflito entre humanos, mas é alguma coisa que surge do nada, do lugar escondido. Eu acho isso um aprendizado maravilhoso e ele está sendo muito difundido, porque a crise sanitária alcançou todos os lugares, pessoas simples e pessoas com mais formação complexa, todos estão sendo obrigados a olhar em volta de si e ver o que pode matar ele. Né? Tipo, o que pode me matar? Não para gerar uma paranoia, mas para gerar uma consciência, né?
Sí, y una pregunta. Yo sé que tú has escrito el año pasado sobre el fin del mundo y estabas llamando o proponiendo de ayudar para que haya un fin del mundo, pero entendí que era también para cambiar un poco de mundo y el fin de este mundo significa de repente la posibilidad de empezar un nuevo o otro mundo. Uh, pero en 2020 hemos visto tantas cosas que se acercaban un poco a algo como un ambiente de fin del mundo. Bueno, ha habido enfermedades, muertos y estas cosas, pero después todo ha parado, los viajes han parado, los movimientos, muchas cosas que hacíamos ya no hacemos y ha habido muchos pequeños fines del mundo que hemos podido ver y vivir, pero tú que habías teorizado, digamos, eso antes, ¿cómo has visto eso? ¿Has visto muchos fines de mundo o más bien al contrario, muchos nacimientos de mundo? ¿Cómo has pensado la cosa? Então, Jeremy, desde que nos encontramos antes, quase 2 anos antes, né, da pandemia, eu vinha observando que a multitude de mundos, os muitos mundos que os plurimundos que nós podemos habitar, compartilhar, eles nos convidam a estender a existência desses mundos pelo sentido de prazer, de contentamento que habitar esses mundos nos proporciona. Eles são muitos mundos e é possível uma mesma pessoa experimentar, passar por esses mundos e decidir qual deles você está disposto a ajudar a se estender como uma possibilidade de mundo compartilhado, que outras pessoas também possam habitar. Que ele não seja um mundo alienado do sofrimento e da realidade que outras pessoas e outras comunidades humanas vivem. Quando a gente pensa no sentido de mundo habitado por seres humanos, imaginar esses mundos como uma possibilidade também real de realização disso que nós poderíamos considerar que é um senso comum, que é o sonho da humanidade. Então, assim, adiar o fim do mundo é, de certa maneira, estender uma possibilidade de sonho da humanidade. Acontece que esse sonho da humanidade ele está encerrando os outros mundos. Eu falei que são muitos mundos. O sonho da humanidade ele está capturando toda a potência de existir, a experiência da vida para si mesmo e excluindo os outros não humanos. Quando nós vemos o que está acontecendo com os oceanos, se nós continuarmos ignorando o drama dos oceanos se transformarem em lixeira da indústria, né? Que o lixo industrial vá para as fossas dos oceanos, nós não estamos compartilhando mundos, nós estamos, na verdade, exclusivizando o mundo, nós estamos querendo criar um mundo exclusivamente material para a gente exaurir esse mundo, reciclar esse mundo. A própria reciclagem desse mundo é uma ideia perversa porque ela é movida pelo consumo. É reciclar para consumir de novo. Então, é uma fúria de consumir. E quando você mencionou nós coabitamos com outros seres que podem nos matar,
né? Na verdade, nós estamos nos constituindo perigo difundido para todo lado de morte para os outros seres. Então, a gente pode estar provocando também uma guerra entre seres invisíveis contra esse mundo materialista, esse mundo chapado de mercadorias, como diz o Copenau Yanomami, um mundo de mercadoria. Se nós insistirmos no mundo da mercadoria, que não tem subjetividade, que não desenvolve, que não produz afetos, que não devolve para a vida o fluxo criativo, que só quer extrair vida. Então, nós vamos mesmo provocar uma guerra onde o corpo humano vai ser o alvo preferido. Você mencionou que algumas outras espécies, né, por exemplo, as baleias, os ursos, e talvez também os leões e aquelas pequenas mamíferos lá da África, aqueles bichinhos que ficam correndo ali junto com as leoas, eles não sofreram nada com a pandemia. O corpo do humano é que sofreu com a pandemia. É esse corpo, esse organismo que, com aqueles traços de vírus, para os outros não humanos. Essa observação sobre adiar o fim de mundos, ela é também um convite a estender os mundos que nós queremos cultivar para que eles caibam mais gente, que ele seja um mundo aberto, não seja um mundo bloqueado. Sí, una cosa que es interesante sobre el virus y todos los humanos es que nuestra fuerza como especie, digamos, es la comunicación, el lenguaje, hacer palabras con la boca. Y es exactamente así, es hablándonos persona a persona que el virus se transmite. Entonces, y entre en el nariz, pues, ¿no? Es la puerta de entrada del virus, está ahí. Y mayormente la transmisión es en el aire. Entonces, ser como una serpiente invisible, venenosa, que pasa por la comunicación oral. Y entonces, nos ha atacado en nuestro punto, no es nuestro punto débil, normalmente es nuestro punto de fuerza. Y entonces tenemos también que aprender a hablarnos con más distancia, a poner máscaras. Entonces nos está atacando, digamos, tenemos que aprender a reposicionarnos, a comunicar, a repensar casi como pensamos, por lo menos como hablamos. Y este es un desafío muy difícil por muchas personas, da muchas dificultades a muchas personas, esto es claro, y dificulta tantas cosas. Al mismo tiempo es un desafío muy interesante para una especie tan inteligente como nosotros. Digamos, pensamos que somos inteligentes, muchas veces podemos ser capaces de ser inteligentes, muchas veces también somos muy estúpidos. Y justamente cuando tenemos golpes de este nivel, porque lo que ha hecho el virus, nos obliga a repensar, despertar y aprender nuevas maneras, y esto. Entonces, esto para mí es algo casi, bueno, es cuando tú tienes personas que piensan que realmente saben muchas cosas y ya, ahora sí tienen una dificultad, esto es interesante porque es un desafío para todos nosotros de demostrar, bueno, y tenemos que tomar en cuenta el virus, la vida, nuestra manera de vivir en este mundo, y todo eso nos obliga a pensar
Y si no había el virus, no estaríamos pensando en eso. Entonces, el virus nos está aprendiendo cosas sobre nosotros, me parece. Ailton, você está sem microfone. Ele abriu. 1, 2, oi, microfone. Então. Vocês estão me ouvindo? Alô? Alô? 1, 2. Sim, estamos te ouvindo, Ailton. Eu fiquei um instante sem microfone. Eu achei, entendi que nós podemos estar sendo, além de todas as observações que foram feitas sobre o efeito do vírus na nossa realidade da economia, comportamento, eu achei muito interessante o Jeremy observar que pode estar havendo também uma outra importante relação com o fato de nós estarmos globalmente, no mundo inteiro, vivendo uma experiência que pode nos reeducar a pensar o lugar do humano. O quanto esse humano é capaz de dar conta de si. Numa das oportunidades de conversa pública que eu tive esse ano, me veio a inspiração de dizer que a Terra estava nos dizendo silêncio. E essa inspiração que me veio, assim como as visões que estão expressas no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, elas são uma sensível comunicação com gente com quem eu convivi nos últimos 40, 50 anos, em diferentes contextos também cultural, mas principalmente com os nossos parentes que vivem o cotidiano da vida na floresta e que precisam negociar todo dia a caça, a pesca, o alimento que é tirado da roça. Quando você vai colher uma planta, você pede àquele lugar onde aquela planta está o direito a fazer uma retirada ali, seja alguns pedaços da planta para você fazer um remédio, seja colher um alimento dali daquele lugar da horta, da roça. Você faz o mesmo pedido quando você vai pescar. Faz o mesmo pedido quando vai caçar. Quer dizer, você não caça qualquer um. Você busca uma negociação e uma certa autorização para você poder obter da natureza alguma coisa que você precisa para você mesmo. Você deve justificar isso. Você não pode assaltar a natureza. Tem que ter uma razão para você retirar. Então, parece que o vírus pode estar nos dando uma espécie de aviso, de novo, dizendo: vocês não podem pegar o que quiserem. Vocês precisam explicar por que estão pegando. Então, é maravilhoso imaginar que, com tanto sofrimento, a despeito de muita gente estar morrendo por causa disso, que a gente esteja passando uma dura lição que pode nos reeducar, nos reconduzir a uma experiência da vida aqui na Terra, mesmo que não com essa população que nós estamos acostumados
Nós somos 8 bilhões de pessoas no planeta e ninguém para pensar quando nós seremos 20 bilhões ou 100 bilhões. Então, assim, nós não temos limite. Nós não botamos limite à nossa própria ambição, né, que é consumir, consumir, consumir. É nesse sentido que eu falo que a ideia de reciclar, assim como a ideia de sustentabilidade, eles são argumentos limitados ao ambiente socioeconômico, digamos assim. Se a gente está pensando num arranjo para justificar a economia dominando a ecologia, a gente vai dizer que tal coisa é sustentável. Mas se a gente pensar criticamente fora desse modelo econômico de consumo, nós vamos entender que na natureza não existe a possibilidade de uma equação sustentável, que na natureza sempre um pode matar o outro. Se um pode matar o outro, é o que esse vírus está mostrando para a gente, ele está nos ensinando também que uma elaboração mental que pretende justificar o consumo com a ideia de sustentabilidade, ela vai se demonstrar insuficiente quando os oceanos estiverem doentes e quando as águas começarem a subir nessas cidades litorâneas e configurar uma situação mesmo extrema, né, em que o clima do planeta não suporta o nosso comportamento. De certa maneira, o vírus ele vem para nos reeducar. É terrível, de certa maneira, imaginar uma pedagogia da violência, né? É uma pedagogia autoritária, porque ela chega e fala, vocês não aprendem sozinho, eu corto a cabeça de vocês. É isso que o vírus está falando. Ele mata. Ele está dizendo, olha em volta de vocês que tem muita coisa que pode te matar. E essa constatação, ela pode ser ouvida, percebida por alguém como uma dor a mais, mas ela também pode ser percebida como uma importante lição para quem sobreviver. Para quem sobreviver. Porque nós sabemos que essa lição ela implica em matar. É uma lição que mata. E se nós estamos vivendo um tempo de transformação, ela pode ser um elemento da nossa evolução. Nós podemos estar evoluindo. E ao invés da gente condenar a experiência do vírus como se fosse uma maldição, né, uma desgraça que caiu sobre nós, nós poderíamos entender que nós estamos sendo convocados a uma atenção maior, a um cuidado maior com tudo com que nós relacionamos. A necessidade de limpar a mão com álcool gel, de manter distância, de evitar a aglomeração, de usar uma máscara, são todas, digamos assim, pedagogias que o vírus está se utilizando delas para mostrar para a gente como quando se a gente estivesse educando uma criança e querendo ensinar para a criança, olha, não vai ali não passe naquele lugar, não põe a mão ali que é perigoso. O vírus está nos tratando com essa delicadeza. Ele está dizendo, olha, se você for ali, eu te mato, tá? Sí. É terrível. Y pienso también, estoy totalmente de acuerdo contigo y lo que dices, y agrego una cosa que es, nos está educando también, y cuando digo nos, yo estoy pensando a los occidentales o las personas que tienen una visión occidental, digamos, de la naturaleza. Entonces, la naturaleza misma es un concepto occidental, digamos que hay la cultura de un lado, la naturaleza del otro lado,
que los humanos son los únicos sujetos y que la naturaleza es un conjunto de objetos. Entonces podemos objetivar la naturaleza, transformar toditos en recursos naturales y vender carne, madera y cosas, todo es solamente molécula, materia. Entonces, la meta de Descartes y de los otros filósofos, toda la ciencia ha sido un esfuerzo de dominar a la naturaleza. Entonces gracias a la ciencia, pensábamos, logrado a dominar la naturaleza. Ahora tenemos que defenderla, protegerla, pobrecita, es nuestra madre. Entonces hemos creado en nuestra cabeza una manera de entender la naturaleza que es casi como es un poco estúpida, es solamente objetos, la dominamos, pero como somos corazón grandes, la protegemos. Y al final, cuando nos muerde el culo con el virus, estamos ahí, ¿qué está pasando? No entendemos qué es eso. Incluso pensamos que un virus es solamente una cosita, pero esto nos despierta y nos hace pensar que de repente los conceptos que tenemos son también problemáticos. Y tenemos que repensar no solamente la relación con todo eso, pero el vocabulario que utilizamos para pensarlo. Y eso también es sumamente, positivo, yo diría, ¿no? Sim. Tem muitos aspectos que ainda não somos capazes de entender, de compreender o que está sendo dito e que estão à nossa disposição como um livro, como uma cartilha, de ir aprendendo uma nova maneira de nos comunicar entre nós humanos, abrir a possibilidade de nos comunicar para além, né, da nossa ideia de humano e fazer uma observação crítica sobre como nós queremos atribuir ao mundo em que nós constituímos parte dele qualidades, projeções que são exclusivamente de caráter humano. São sentimentos que cabem aos humanos. Sentimentos. A indústria de entretenimento, né, Hollywood e toda essa produção fantástica de conteúdos audiovisual, ela vive cometendo essa gafe gravíssima de atribuir a seres não humanos a paixão e, digamos assim, a esquizofrenia dos humanos para seres não humanos. Quer dizer, tem uma série de complexidades, de idiosincrasias que são próprias dos humanos, que a cultura de massa e toda essa produção de entretenimento confunde as crianças desde pequeno, dizendo, por exemplo, Oi, eu acho que o Ailton travou o vídeo dele. Né? Esperar, aguardar a conexão. Jeremy? Aquí estoy, sí. Então, Bueno, a conexão do Ailton deve ter caído. Se você quiser prosseguir com comentários, ele volta. sí, o tú tenías de repente algo que querías agregar a lo que has escuchado. Eu pensei em ler um trecho do livro, porque eu acho que muitas das pessoas que estão embarcadas aqui nessa conversa têm essa consciência, né,
do conhecimento que está guardado, escondido a nível molecular e consegue perceber essa comunicação que vocês têm feito sobre uma intenção, talvez, do vírus, ou não moral, mas uma agência desse vírus, né? E aí eu me lembrei de um trecho que está na página 74, que é o seguinte: a cultura ocidental rompeu com a serpente princípio vital, isto é, com o DNA, desde que adotou um ponto de vista exclusivamente racional. Os outros povos que praticam o que chamamos de xamanismo se comunicam com o DNA. E aí você diz, parece existirem técnicas diferentes entre lugares diferentes para aceder ao conhecimento do princípio vital. Em seus transes, os xamãs conseguem, de certo modo, reduzir sua consciência ao nível molecular. Então, talvez você pudesse um pouco comentar. Tem uma outra passagem do seu livro que você cita o conhecimento Achaninka, essa percepção, né, de estar escondido, de ter a nossa, como se fosse um inframundo, né, que guarda toda essa informação e essa possibilidade de comunicação através dos biofótons, que são emissões de pequenas luzes e que se comunicam entre seres, mas já comprovadamente no nosso próprio corpo. Então, talvez a gente falar um pouco, já que falamos de comunicação, né, falar um pouco dessa comunicação mais sensorial. Sí, con gusto. Y el virus del coronavirus es un ejemplo interesante y me explico, ¿no? Concretamente de lo que sabemos, y yo puedo contar esto porque he leído varios estudios de científicos, ¿no? Que el virus entonces es muy pequeño y es una larga molécula como una serpiente de ARN, entonces no es una serpiente doble, sino simple, y son 30.000 letras en el lenguaje genético. Hay cuatro moléculas como 4 letras, y entonces es un código, es el mismo código genético para todo el mundo, que sea un coronavirus, un ser humano, es como la misma lengua, ¿no? Como si todo fuera en portugués, pero es en ARN, es un lenguaje químico. Cuando llega el virus, y hay que tener claro que un virus es un parásita, no puede reproducirse solo, necesita una célula, entrar en la célula, utilizar la maquinaria de reproducción de la célula para reproducirse. Es un organismo parasítico, todos los virus son así. El coronavirus, cuando entra en una célula humana, se deshace. Entonces, es la molécula de ARN rodeado de proteínas que la protejan como una cápsula. Cuando entra en la célula, las proteínas se deshacen y después hacen diferentes cosas, y podemos hablar de eso después. Pero la molécula serpentina de ARN, pura información genética, nada hasta el núcleo de la célula y se acerca de el ribosoma, que es una proteína enzima que cuando llega ARN del núcleo, de ahí hace proteínas. Entonces lo que vemos concretamente es que el virus no es solamente una sustancia, es una larga molécula serpentina que activamente está yendo adentro de la célula y logrando
a reproducirse, entrando en la máquina para hacer copias y entonces está actuando de una manera muy deliberada en nuestras células. Y es claro que tenemos ahí algo que es a la vez molecular y intencional, tiene su intención, está hecho de pura información para reproducirse a sí mismo. Entonces, de ver eso y de decir, estos son solo moléculas, es un poco como mirar un texto en un papel y decir, sí, esto es solamente cinta en papel. Entonces, claro, es cinta en papel, pero es información que tiene una intención, está diciendo algo. Esto hablamos de un texto. Con una molécula de ARN es la misma cosa. No solo es un ácido ribonucleico, es también esta serpiente de información que nada y que tiene la información para reproducirse y que logra tener los resultados que está buscando. Entonces, claramente hay algo como una conciencia que está actuando a nivel de la molécula. Me parece. Otros podrán tener una otra interpretación, pero a mí no me parece muy difícil de interpretar lo que sabemos de los hechos celulares con una visión de que hay una conciencia que está actuando a este nivel. No sé si responde a tu pregunta. Nossa, maravilhoso, Jeremy. Obrigada. Ailton, você está aí? Se conectou? Nós ficamos sem o sinal Wi-Fi da internet. Mas os passarinhos. Tem um sinal Wi-Fi da internet, eu tive que mudar de uma conexão pelo vivo. Que pode ser muito insustentável, tá bom? Bom. Então, eu não sei se o Ailton vai conseguir retornar, né, aqui a essa conversa. Estamos aqui aguardando. Enquanto isso, Ailton, a gente está conversando. Eu fiz uma leitura de um trecho do livro do Jeremy e ele trouxe uma fala muito especial sobre intenção, informação e DNA, né? É muito incrível, Jeremy, poder, assim como você diz dos xamãs em seus transes conseguirem ascender a esse nível molecular, de alguma forma a sua fala nos faz, nos dá essa possibilidade de chegar nesse lugar, de visualizar e de entender essa questão, né, de informações, de DNA, de como num ambiente tão invisível para a gente, tanta coisa está sendo dita e escrita para que esse mundo onde a gente vive, para que essas nossas atitudes, tudo que está acontecendo exista, né? Que existe toda uma combinação, um diálogo de informações e que aí sim vai ter intenção, essa grande inteligência, ela está engendrada, né, com o tempo inteiro. É essa grande atividade, né, que acontece nesse nível molecular ou espiritual, ou como possa ser compreendido. Então, poxa, muito obrigada por trazer essa fala.
E era sobre isso, Ailton, que a gente estava um pouco conversando. O Jeremy trouxe uma fala sobre a informação contida no vírus, quando eu conversei com ele sobre que intenção teria, porque foi uma forma da gente... Eu senti um pouco uma vontade de me comunicar com pessoas que podem estar nessa conversa sem ter essa compreensão do nível molecular de tudo que acontece dentro do nosso corpo a partir do DNA, das informações, e quando fala de uma intenção de um vírus, né? Como isso pode ser captado, e foi sobre isso que ele falou. Então, eu não sei se meu som está audível, estão me ouvindo? Sim. Eu tive que refazer minha conexão aqui, tem tudo a ver com o assunto também, né? Intenção, né, conteúdo, a possibilidade de... Quando os nossos parentes, a Xaninca, alertaram sobre o contágio, eles usaram uma expressão muito próxima disso que nós estamos falando agora, que é a de que o vírus sabe o que ele está fazendo. Então, assim, quando nós atribuímos a alguém que move uma ação que pode ser boa ou ruim para a gente, mas a priori a gente entende que ele tinha intenção, que ele sabe o que está fazendo, é uma observação que tem sido feita por pessoas de de diferentes culturas, aqui dos nossos parentes, né, dos povos indígenas, para além da própria região da floresta. Tem um querido amigo nosso, né, um parente que é Guarani, ele é da Mata Atlântica, né, essa floresta linda que a gente tem aqui no litoral, e ele nos comunicando um entendimento que os Guarani Imbuá tem da ideia do vírus e tudo. Ele disse, por que que toda vez que nós ouvimos uma autoridade falando, mesmo os sanitaristas, os cientistas e os governos, né, os políticos, eles dizem como se estivesse fazendo uma guerra contra um inimigo. Essa Covid aparece para eles como um terrível inimigo que todos têm que ser convocados a uma guerra contra ele. E o nosso parente Guarani diz, nós aprendemos que essa ameaça ela não deve ser tratada assim com essa linguagem de guerra. Ela deveria ser observada e conhecida a partir das nossas próprias práticas. Nós deveríamos nos recolher no fundo da floresta e, depois de mergulhar muito fundo na floresta, buscar refúgio, essa floresta interior, uma floresta que está dentro de cada um de nós, e lá na parte mais oculta dessa floresta, meditar, invocar e reconhecer que nós precisamos de força, que nós precisamos de vida. Nós temos que invocar a vida. Nós não precisamos fazer uma guerra contra ninguém aqui fora. Não é uma guerra fora. É alguma coisa que nós temos que conhecer dentro. Eu achei tão singular, né? Achei tão radicalmente distinto de um discurso de um inimigo que você tem que combater. E essa
observação, ela parte do entendimento de que tudo tem motivação e sabe a ação que está incidindo, em que está se incidindo, né? Não estou aqui querendo complicar a informação que os cientistas têm de que o vírus sequer é alguma coisa viva. Ele não é um DNA, portanto, ele é um RNA, ele é algo que ainda nem alcançou esse estatuto de vivo. Mas, ora, o nome dele é vírus, é veneno. E o veneno tem intenção. É maravilhoso a gente alcançar esse aprendizado. Nós estamos aprendendo. E eu até pensei que gostaria de compartilhar com vocês que esse ano, involuntariamente, eu me pus num lugar que é o de divulgador científico. Eu achei interessante porque a gente ficou sem poder nos encontrar, mas a maioria das minhas entrevistas, live e palestras públicas, elas foram exatamente para dar conhecimento público a obras e ideias de cientistas que são contemporâneos nossos, que resgataram perspectivas que foram deixadas no século XX, começo do século XX, sobre, por exemplo, o evolucionismo, né? Sobre nós evoluirmos junto com tudo, que é a vida na Terra, e essa situação de alguém que fez a sua formação ouvindo os pajé, ouvindo as plantas, agora poder cruzar com o pensamento científico e ajudar meus colegas do pensamento científico a divulgar ideias como Gaia, um organismo com essa complexidade, um possível vírus que tem a intenção de nos reeducar para habitar um mundo que a gente gostaria que fosse amplo o suficiente para caber todo mundo. E um reaprendizado sobre nós, humanos, e a nossa arrogância em relação à vida. A vida que é maravilhosa, que ela é muito além do estatuto dos homens, digamos assim. Esse ano nós celebramos, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e é claro, eu fui convidado a participar de vários debates sobre esse tema, e eu não pude me omitir de dizer para as pessoas que nós precisamos olhar o direito dos não-humanos, que talvez a gente tenha uma fixação exagerada em proteger os seres humanos, quando, na verdade, os seres humanos se tornaram uma ameaça à vida na Terra, ao ponto em que eu, no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ou talvez no O Amanhã Não Está à Venda, acabei deixando transparecer que os humanos, na verdade, estão se tornando uma peste aqui na Terra. Sí, qué lindo. Estoy contigo. Y de mi lado he querido entender un poco mejor el virus y he leído lo que los científicos estaban escribiendo y después he resumido lo que he pensado haber entendido en 4 páginas y entonces es todo lo que se necesita saber sobre el virus según yo. Y entonces les voy a mandaré a Ana y a ti, a Elton también, y a los que están escuchando y que quieren el texto. Yo puedo contar una cosita aquí antes de parar,
que sobre el asunto si el virus sabe lo que está haciendo, o solamente un ejemplo, cuando entra en una célula humana, entonces se deshace y las proteínas que hacen su carapace, entonces hay 4 que constituyen la carapace, una de estas proteínas entra en el núcleo de la célula humana, va donde el ADN humano, apaga los pasajes de ADN humano que corresponden a la proteína que es un antivirus al interior de la célula. Es la policía local. Apaga la policía local. Y al mismo tiempo, alumbra el ADN que corresponde a un señal de emergencia para llamar la policía distante, Interpol. Y entonces ya hemos visto virus que cuando entran apagan todo el ADN. Eso existe. Este es el primer virus donde apaga un pedazo muy preciso y alumbra un otro pedazo muy preciso. Y los científicos que han descubierto eso hace 4 o 5 meses dicen, no hay otro patógeno que actúa de esta manera. Es la primera vez que estamos mirando Entonces, no sabemos si realmente el virus sabe lo que está haciendo, pero está actuando como si sabía exactamente lo que está haciendo. Está apagando la policía local porque quiere poder trabajar tranquilo y utilizar la maquinaria de la célula para reproducirse y después irse más allá. Y está llamando a la policía, el Interpol, porque va a tomar tiempo antes de llegar. Y cuando llegará, los virus ya estarán lejos. Entonces está creando confusión adentro del cuerpo. Así está actuando. Me parece que si no sabe lo que está haciendo, entonces tiene mucha suerte, ¿no? Sí. Pero entonces yo creo de poder compartir estos conocimientos de lo que los científicos están descubriendo sobre este virus y de poder contar eso y compartir eso con los que tienen un interés es una cosa positiva, y más los 8 billones de humanos entienden algo de este virus, algo de plantas. Bueno, todo más hay saber a disposición de la humanidad, mejor es, yo creo, para poder mejorar nuestra manera de vivir en esta biosfera. De todos modos, entonces, Ailton, siempre es un encanto de poder dialogar contigo. Te mandaré entonces este texto y me gustaría mucho de recibir tus comentarios y que podamos seguir dialogando a través de los continentes y de las maneras de saber. Gracias. A usted. Obrigada a vocês por essa conversa incrível e muito esclarecedora. A gente vai ficar muito feliz, Jeremy, de poder publicar esse seu texto num caderno selvagem. A gente está fazendo algumas pequenas publicações gratuitas para as pessoas acompanharem os estudos, os pensamentos, as trocas. Então, a gente também aguarda o seu texto com muito carinho. E aí, Ailton, muito obrigada, querido. Os passarinhos falam aí. Eu lembrei muito do nosso querido Carlos Papá, e você acho que trouxe ele um pouco, porque quando a gente se encontrou naquele encontro que tem na mata, na Casa do Povo, em 2018, o Papá trouxe uma fala linda sobre a importância da voz, da fala, das palavras para os Guarani, no sentido do que é emitido de dentro da garganta pela água que tem no nosso corpo, e essa emissão, do cuidado que a gente tem que ter. Então, foi muito incrível ouvir vocês falando sobre essa reeducação da fala, né? Parece que a fala ficou tão perdida, tão cheia de corrupções
nos sentidos das palavras, que agora a gente colocado em silêncio e tem que tomar muito cuidado com o que a gente está falando, né? E respeitar essa força da fala, né? A força da voz. Então, eu estou muito agradecida pela fala de vocês, mesmo a gente aqui distante, longe do sopro da fala. Eu acho que esse sopro tocou muitos corações. Muito obrigada. Viva! Viva, Maravilha, viva. querida. Então, vamos nos desconectar nesse dia cheio de conexões, Saturno, Júpiter, solstício, estrela de Belém. Tchau. Tchau. Todos os alinhamentos. Rausch. Tchau, Shai.